Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre cirurgia oral nos pacientes que fazem uso de anticoagulante e antiagregante plaquetário, certo? Então, esse vídeo é direcionado às pessoas que fazem qualquer tipo de cirurgia dentro do consultório odontológico, desde as mais simples até as mais complexas. Se esse vídeo lhe interessa, assista ele até o final, tá bom? E se você achar que as informações que eu fornecer aqui nesse vídeo são interessantes para sua prática clínica, deixe sua curtida, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero conversar aqui é sobre o que é um anticoagulante e o que é um antiagregante, né, que são coisas diferentes. Então aqui a gente tem 3 exemplos de medicações. Primeiro é o AS de 100 mg, é muito comum a gente receber paciente que toma AS infantil diariamente, por algum risco aumentado de evento tromboembólico. Então aqui a gente tem um antiagregante plaquetário. Se a gente lembrar, o AS ele é um anti-inflamatório não esteroidal, certo? E como um anti-inflamatório não esteroidal, ele vai inibir a via da ciclooxigenase, né, que vão ter 3 vias: prostacyclina, prostaglandina e tromboxano. E como ele inibe essas 3 vias, inclusive tromboxano, essa via do tromboxano é que vai ser responsável pela agregação plaquetária. Inibindo, ele vai inibir a agregação plaquetária. Então a gente não vai ter um problema aí com hemostasia primária, certo? Esse é um antiagregante. Esse segundo exemplo, varfarina sódica, aqui a gente já tem um anticoagulante. Por quê? Ele vai agir diretamente na cascata de coagulação, principalmente sobre os fatores vitamina K dependentes, fator 2, fator 7, fator 9 e fator 10. Terceiro exemplo, rivaroxabana, famoso xarelto. Hoje em dia está se tornando mais comum pacientes que tomam essa droga. São anticoagulantes diretos, são conhecidos como anticoagulantes diretos, porque eles atuam direto no fator 10. Geralmente são mais potentes do que a varfarina. Então, sabendo a diferença aqui de um anticoagulante para um antiagregante, vamos dar sequência à nossa aula. O paciente que faz uso dessa medicação, porque ele tem uma predisposição maior a ter um evento tromboembólico. Okay? Então aqui a gente tem um exemplo de um paciente que formou um trombo, né? Ele formou um trombo, e esse trombo, quando ele se solta, ele pode ir para qualquer parte do organismo, inclusive cabeça, inclusive cérebro, inclusive coração. E quando ele vai para essas partes, as repercussões são graves. Então, uma coisa que a gente tem que fazer hoje em dia, quando eu receber meu paciente, eu preciso fazer uma cirurgia oral, uma extração, um implante, tu faz terapia anticoagulante ou antiagregante. Quando eu vou decidir por suspensão ou manutenção, preciso colocar numa balança. E aí eu suspendo minha medicação, aumentando a chance do meu paciente ter um evento tromboembólico, um AVC, um infarto, uma embolia, ou eu mantenho a medicação, aumentando a chance do meu paciente ter um sangramento ou durante ou após o procedimento. Um sangramento que seja mais difícil de eu controlar. Bem, é muito mais difícil ter controle sobre eventos tromboembólicos. Então, hoje em dia, raramente a gente precisa suspender a medicação antiagregante e um anticoagulante oral. E é raramente mesmo, para não dizer quase nunca, tá certo? Então, a gente quase sempre mantém essa medicação e eu vou explicar nesse vídeo o porquê, né? O que justifica a gente manter esse tipo de medicação. Os procedimentos orais, cirurgia oral menor, elas causam pouco sangramento, e esse sangramento é de fácil controle. E qualquer tipo de hemorragia pós-cirúrgica que meu paciente venha a ter, eu controlo isso de uma maneira fácil e eficaz, tá certo? Quando a gente precisa fazer esse tipo de procedimento, um exemplo, o paciente chegou no meu consultório fazendo uso de varfarina ou fazendo uso de outro anticoagulante oral. Meu padrão de exame, o que eu preciso é o INR. O que é o INR? Ele é o tempo de protrombina do coagulograma, corrigido em padrões internacionais. Como é que eu posso explicar exatamente o que é o INR de uma maneira mais fácil? O INR ele tem uma fórmula, em que é o tempo de protrombina do paciente, dividido pelo tempo de protrombina padrão ou controle, elevado ao ISI. O ISI é um índice de sensibilidade internacional, que é fornecido pelo fabricante do kit. Então imaginem que lá no laboratório eles vão usar um reagente. Esse reagente ele tem um fabricante. E esse fabricante, quando ele manda esse reagente, ele manda esse valor do ISI.
Esse valor ele normalmente é entre 1 e 1,04. Então a gente praticamente não... Ele é usado, mas de uma maneira didática, dá para vocês entenderem, só como sendo a divisão entre o tempo de protrombina e o tempo padrão. Como assim? Vamos dizer que a gente fez esse exame e o tempo de protrombina do meu paciente foi 28 segundos. E o tempo padrão, que é o tempo controle daquele kit, daquele laboratório, é 14 segundos. Se eu jogar na fórmula e dividir 28 por 14, vai dar 2. Eu vou até mudar aqui para que vocês consigam enxergar. Dividir 28 por 14 deu 2. O que isso quer dizer? Que o tempo de protrombina do meu paciente ele é 2 vezes maior do que o tempo de protrombina padrão. Tá certo? Se der 3, o tempo de protrombina do meu paciente é 3 vezes maior que o tempo padrão. Isso quer dizer que à medida que eu aumento o valor de INR, maior a chance do meu paciente ele ter algum tipo de comprometimento ou sangramento durante ou após o procedimento odontológico. Tá ok? Então, a gente tem uma regrinha. O INR menor que 2, o paciente ele tem baixo risco de sangramento. INR entre 2 e 3, médio risco de sangramento. E o INR maior que 3, alto risco de sangramento. Então, INR menor que 3, eu consigo fazer os procedimentos cirúrgicos orais com extrema segurança. A chance de sangramento do meu paciente com INR menor que 3 é baixíssima. E dificilmente o paciente que chega para a gente no consultório odontológico, né, cirurgias ambulatoriais são realizadas até o paciente ASA 3, ele dificilmente ele vai ter um INR maior do que 3. Então, se acontecer, ele tem um INR maior do que 3, o que eu faço? Aí eu vou conversar com o médico. Se for um cardiologista, eu vou enviar para o médico cardiologista o procedimento que eu preciso fazer, dizendo que eu preciso que o INR dele esteja menor que 3, perguntando se isso é possível. Porque vamos supor que é extremamente grave o problema do paciente e ele não pode manter o INR menor que 3. Se ele manter, o paciente pode ter algum problema tromboembólico. Então, esse paciente, o ideal é que eu faça ele no centro cirúrgico. Aí, se o médico me disser, não, eu posso baixar o INR entre 2 e 3, ótimo. Então, vamos mudar a medicação, pedir um novo INR, estando entre 2 e 3, eu vou fazer o procedimento odontológico. Funciona desta forma. A OMS, ela declarou que o INR de forma isolada, ele é suficiente como exame laboratorial para avaliar pacientes sob terapia anticoagulante oral. E aqui a gente tem uma outra informação interessante da Sociedade Europeia de Cardiologia e o Colégio Americano de Cardiologia, que afirmam que complicações hemorrágicas são pouco prováveis em cirurgia oral menor. Né? Então, eles chancelam a realização de procedimentos cirúrgicos orais com INR até 3. Aqui tem algumas referências que vão ajudar vocês que quiserem se aprofundar no assunto. Certo? Aqui tem, quem quiser e se interessar por ler esses artigos, manda mensagem aqui no YouTube, que eu, com um e-mail, que aí eu envio para vocês essas referências, tá bom? Aqui tem revisão de literatura, tem trabalhos clínicos, de anticoagulante, de antiagregante. Então, são trabalhos interessantes, mas eu queria frisar com vocês estes dois aqui, porque estes dois eles são revisões sistemáticas e meta-análises. Um deles, falando de pacientes que fazem uso de anticoagulante oral direto, então, como a gente falou, são aqueles que atuam diretamente na vitamina 10, como o Xarelto, e pacientes que fazem terapia antiagregante plaquetária. Então, todos eles vão mostrar para a gente que a gente não tem um risco clínico aumentado quando o paciente faz uso dessa medicação. É claro que respeitando alguns valores de INR. Inclusive, hoje já tem trabalhos mostrando que o INR é um pouquinho maior que 3, 3,5, a gente ainda consegue fazer tratamento clínico. Mas como uma precaução, a gente mantém essa regra do INR até 3. Então, quem tiver interesse, me envia a mensagem que eu envio esses artigos para vocês. Continuando. Então, eu fiz a cirurgia no meu paciente. O que eu tenho que ter de cuidado transoperatório, né? O que eu preciso cuidar? Eu tenho que fazer uma cirurgia extremamente delicada nesse meu paciente. Eu tenho que só abrir um retalho se for extremamente necessário.
Quanto menos descolamento do tecido, melhor. Então, caprichar na compressa de gás, se eu geralmente deixo 15, 20 minutos, eu vou deixar um pouquinho mais, deixo esse paciente um tempo no consultório, caprichar na sutura. Lembrando que as manobras hemostáticas locais, elas vão resolver 98, 99% dos casos. Vai ser um ou outro que vai voltar com algum tipo de sangramento. E quando volta, mesmo assim, normalmente a gente só usa manobras hemostáticas locais. Ou ressutura, ou só compressão, mas normalmente a gente resolve dessa maneira. Ah, Vitor, mas se acontecer do meu paciente, ele está com um sangramento que eu não estou conseguindo controlar com manobra hemostática local, o que que eu faço? A gente tem várias possibilidades. Eu vou dizer quais são as mais comuns. A mais comum é a gente ter no consultório um Surgicel, uma celulose oxidada. Elas são umas membranas, como se fossem umas folhinhas, que elas vão ajudar na formação do coágulo. Então a gente vai colocando essa membraninha de Surgicel na região e isso vai auxiliar na formação do coágulo, tá bom? E a gente tem outros. Qual o outro mais comum? Ácido tranexâmico, né? O ácido tranexâmico ele pode ser utilizado via oral, sistêmico, e ele pode ser usado local. Existe quem, inclusive, relata ele como bochecho, mas não faz muito sentido num paciente que está tendo sangramento você mandar ele fazer algum bochecho, tá certo? Então, você pode aplicar ele lá no alvéolo, né, na região, que vai ser mais eficiente, e você pode, inclusive, usar um ácido tranexâmico junto com o Gelfoam, né, esponja de fibrina. Isso aqui é muito interessante de se fazer, vai ajudar nesse controle hemostático do paciente. O ácido tranexâmico é o quê? Ele é um antifibrinolítico. Então, quando a gente tem lá o coágulo, esse coágulo de fibrina, ele pode entrar em fibrinólise, né, se a enzima degradar essa fibrina. Então, ele basicamente impede essa degradação da fibrina. É o mesmo mecanismo de ação do próprio Y. É um antifibrinolítico também. Só que o Y a gente já não usa tanto ele como hemostático local, a gente já usa como hemostático sistêmico, tá bom? O Dermabond, né, esse outro hemostático, é como se fosse uma cola para você comprimir a região. A gente tem também para sangramento ósseo, cera óssea, pode ser utilizado. E tem outras possibilidades que a gente encontra mais em hospital, como Tissucol, Avitene, que geralmente tem fibrinogênio, tem fibrina, e aí eles geralmente são um composto que vão ajudar de alguma maneira. Alguns deles vêm como um farelo, como se fosse uma areinha que você coloca na região, e são todos de fácil uso. Se eu fosse recomendar um para você ter no consultório, eu recomendaria o Surgicel e uma cerinha para osso, tá bom? São fáceis de serem adquiridos, não são tão caros, mas assim, um muito popular é o próprio ácido tranexâmico e é fácil de se utilizar também. Então, essas são as considerações, espero que tenha ficado claro. Quem gostou, lembre de deixar a curtida aqui no vídeo. Eu estou disponível para quem quiser deixar sugestões, né, de vídeos. Fiquem à vontade, né? Assim que puder eu gravo o vídeo do tema que vocês solicitarem. E estou disponível aqui para quem quiser receber aqueles artigos, mandem uma mensagem. E é isso aí, pessoal, até a próxima.